paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, amém? Querido e amado Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que tua palavra venha prevalecer em cada coração, Senhor, que está ouvindo, que haja salvação, cura, Senhor, libertação, que as forças sejam renovadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, nossa lição hoje é a lição 13 da nossa revista, é a última lição, né, que tem como tema Uma Serva Corajosa. Nosso texto de referência, texto áureo, se encontra em Esther 5:4, que diz assim: E disse Esther, se bem parece ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado. Nossa verdade aplicada. A vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Nossos objetivos, né? Apresentar a beleza e o caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade dos seus servos, ensinar que Esther é uma mulher vitoriosa. Nossos textos de referência se encontram em Esther 2, 8, 10, 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntou-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Egar. Também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E Esther, porém, não declarou ao seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que o mês de Tebe, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela lançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs como coroa a sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vaste. Que lição maravilhosa, né, irmãs? Nós podemos ver aqui o cuidado de Deus sobre o seu povo, o povo, né, judeu. Ali Esther, ela foi usada por Deus para que pudesse salvar o seu povo que estava destinado à destruição. Nós podemos ver, né, no decorrer da história sobre o rei Assuero. Era um rei, né, na Pérsia, que ele reinava sobre 27 províncias. Também nós podemos ver ali a sua esposa Vaste. Ela tinha uma personalidade muito forte. São 5 personagens. Amã, né, que ele era um soldado, né, oficial, que ele, por 2 ocasiões, ele quis matar Mardoqueu, né, que era o personagem principal, Mardoqueu e Esther, e destruir o povo, né, judeu. Então nós podemos ver aqui também que Esther, né, o livro de Esther é um pedaço da história do povo judeu. Então nós vamos ver aqui como isso aconteceu, como Esther foi feliz, né, em estar em oração, buscando ao Senhor, e ela obteve vitória. Então esse rei Assuero, ele era casado com a Vaste, né, sua esposa, e ele fez banquetes e chamou ela para apresentar aos convidados, e ela recusou. Por causa disso foi feito também, ele chamou que fosse outras mulheres viessem, né, para poder ele escolher entre uma que pudesse estar, né, como rainha sua. Porque Vaste, ela desobedeceu, não quis, né, atender o pedido dele. E nesse momento foi chamado várias, que nós lemos aqui, várias moças perante ele. Mas ele achou graça aos olhos de Esther. Louvado seja Deus, que Deus tinha propósito. E quem era Esther? Era uma jovem judia criada por Mardoqueu, né, um homem íntegro perante o Senhor. E ele cuidou dela, né, porque ela perdeu os pais, e ele cuidou dela, criou como filha. Então, nesse momento, ela foi escolhida com o rei, né, para poder estar no palácio. Nesse momento, Mardoqueu falou que não era para ela falar sobre sua origem judia,
que era para ela ficar calada, e ela foi obediente, e isso mais tarde resultou em bênção para a vida dela. Então Esther, ela foi uma mulher corajosa, né? Que ali Amã, como era um soldado, ele pediu que todos, né, se ajoelhassem e adorassem a ele. E Mardoqueu não fez isso porque ele cria que existe somente um Deus, e nós também, né, irmãos? Só há um, o Deus verdadeiro. Então ele não se dobrou diante de Amã, e Amã ficou com muita raiva dele, né? Fez uma forca para ele e tramou várias coisas e não deu certo. Mas entre elas tinha um decreto, né, para destruir o povo judeu. E esse decreto foi aí carimbado com o anel do rei. Então não podia voltar atrás. Então, no decorrer dessa história, o que aconteceu? Quando Esther soube que o seu povo estava correndo perigo, ela foi diante do Senhor com jejum e oração. Não só ela proclamou todos os judeus que estivessem nesse mesmo propósito. E com isso o Senhor deu vitória, né? Ele teve outro decreto, né? Através de jejum e de oração, ela chegou diante do rei e o rei deu graça a ela, né? Estendeu o seu cedro. E aí ela pediu que revogasse, e o rei disse que não poderia. Mas, no entanto, ele fez outro decreto dizendo que eles poderiam se defender, como nós vimos na aula passada. E eles foram se defender e ganhar a guerra. Então, nós vamos ver hoje como Esther foi corajosa nesse sentido, de não desanimar, de não fraquejar, mas sim, na hora da situação difícil, buscar ao Senhor, não se acomodar, mas sim ser valente e corajosa em busca do seu objetivo, que era ver o seu povo, né, livre da destruição. Então nós podemos ver aqui Esther, um exemplo a seguir. Os servos do Senhor não andam de acordo com o sistema que o mundo impõe sobre nós. As regras que regem a sua vida vêm diretamente do coração de Deus. Então, irmãs, nós podemos ver aqui que muitas coisas podem se levantar contra a nossa vida, muitos objetivos errados, né? Muitas pessoas contra nós, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem daquele que tudo pode em nosso favor. E nós vimos aqui que as nossas regras, né? A única forma as únicas regras que nós temos é a palavra de Deus. Claro que o Senhor falou que é para nós obedecermos os homens, mas os homens também foram instituídos pela vontade do Senhor. Então, pelas autoridades, né? Então, aqui nós agradecemos muito a Deus por essa palavra tão maravilhosa que Esther nos deixou aqui, que ela foi obediente. Ela foi obediente a Mardoqueu, ela foi obediente à voz do Senhor, né? Quando o Senhor... ela buscava o Senhor, ela orava ao Senhor, e o Senhor deu graça diante do Senhor, ela confiou no Senhor. Deus usa várias mulheres para influenciar. Nós vimos no decorrer da história, né, lendo a palavra do Senhor, quantas mulheres estiveram juntos, né, ali no propósito de servir ao Senhor, no propósito de levar o evangelho a todas as criaturas, a todo ser humano. Então as mulheres sempre elas são corajosas, né? Aquelas que temem ao Senhor, elas vão mesmo em busca de ver salvação, de ver as pessoas trabalhadas pelo Senhor e salvas. Esther era determinada e de grande beleza, tanto por dentro como por fora. Então aqui nós podemos ver que a Esther, a beleza dela não era uma beleza comum, era algo que vinha realmente de Deus. Ela era muito bonita, e mais bonita ainda era o coração dela, porque ela amava, ela tinha origens, ela foi instruída de uma forma muito dedicada por Mardoqueu. Então ela sabia quem era o Senhor, ela sabia quem era Deus, porque ela aprendeu e ela tinha essa intimidade. Então Deus tinha propósito na sua vida, pois era guiada pela sua voz. Romanos 4:8 nos diz assim, irmãos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? 1.3, fazendo a diferença. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará?
seu valor excede muito as rubis. Aqui está nos mostrando que uma mulher temente a Deus, uma mulher que busca o Senhor, ela é vitoriosa, ela é mais valorosa do que rubis. Isso é muito precioso, porque quando o ser humano ele tem Deus, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem alegria, ele enfrenta as dificuldades, ele é uma pessoa forte, né? Então ele é uma pessoa vitoriosa, louvado seja Deus. Então ele diz aqui que o valor excede a rubis. Por quê? Porque tem Cristo dentro dela, amém? Esther tinha um padrão de vida, assim como as outras mulheres e homens que a Bíblia relata, que eram sinceros, homens honestos, temente a Deus e fiéis. As pessoas que fazem tal diferença é aquela que está entregue totalmente a Deus e a sua vontade. Esther fazia a diferença e servia ao Senhor com verdade. Então, no seu tempo, Esther ela foi usada por Deus para fazer a diferença, né? Fazer a diferença ali perante o rei. Ela foi usada, pôde interceder diante do rei em favor do seu povo. Então Deus, ele tem as formas, a maneira deles usar as pessoas. 2. Coragem. Esther se mostrou corajosa com relação aos obstáculos. Não desanimou, nem perdeu a esperança. Quando tudo parecia não ter mais jeito, o seu povo preste à destruição. Ela não murmurou e não fugiu da prova, mas acreditou e continuou acreditando em Deus. Irmãos, essa aqui é uma lição maravilhosa para nós nessa manhã. Nós não podemos fugir, né, das dificuldades. Nós não podemos fugir, irmãos, da nossa as aflições. O Senhor disse que no mundo nós teríamos, mas era para nós termos bom ânimo. Então, irmão, aqui está nos mostrando que Esther foi essa pessoa que ela teve bom ânimo, ela foi atrás, ela foi em busca do Senhor, porque ela sabia que era dele que vinha a vitória, é do Senhor que vem a nossa força. Então, aqui nós podemos ver que ela não murmurou. Muitas vezes na dificuldade, o ser humano gosta de reclamar o porquê. Ela não, ela em vez de murmurar, ela agiu, ela foi em busca de solução. E a solução dela estava no Senhor. E a nossa também, irmãos e irmãs. Então nós precisamos buscar o Senhor e Ele nos responde. Buscar o Senhor e Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo para prosseguir. Amém? Não devemos amedrontar diante dos desafios da nossa vida. Josué 1,9 diz assim: no entanto, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nós podemos ver tanta riqueza nesse texto. Primeiro ele diz, não te mandei eu, é um mandamento do Senhor para nós ter ânimo, irmãos. Então muitas vezes nós estamos tristes, abatidos, mas lembre-se, o Senhor disse, tenha ânimo, levante a cabeça e prossiga. Esforça-te, é isso, é levantar, não ficar prostrado, irmãos. Se esforça, ai, não tá doendo, tá difícil, mas se esforce. Aí ele disse, eu tenha ânimo, não pasme, que eu ia dizer para você não parar, irmão. Não se espante, não tenha medo. Enfrente a realidade, enfrente a dificuldade, que o Senhor é contigo. Ele prometeu que nunca nos deixaríamos só, amém? Porque o Senhor teu Deus é contigo, é o que eu acabei de falar. O Senhor, Ele é conosco. Aquele que teme ao Senhor, aquele que o busca, o Senhor cuida, o Senhor guarda. O Senhor tem compromisso com aquele que o busca, amém? E ele disse assim, ó, por onde quer que andares, o Senhor está conosco por onde nós formos, Ele está nos guardando, amém? Em Salmo 127, 1 e 14 diz assim, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Olha só, a quem temerei? É a questão que nós estávamos acabando de falando, não podemos ter medo, se o Senhor está conosco.
O Senhor é a minha força. Olha, da onde vem a nossa força? É do Senhor. O Senhor é a minha força. De quem me recearei? Espera, pois, no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente quer resolver logo e quer ver uma resposta rapidamente. E o tempo do Senhor não é o nosso. Muitas vezes a gente ora, a gente faz a nossa parte, mas o Senhor, Ele age no momento certo. Ele nos dá a resposta no momento certo. Então Ele diz aqui, espera no Senhor. Mas anima-te. Não fica abatido, não fica triste, não fica cabisbaixo. Mas sim, espera no Senhor com confiança, crendo que o Senhor é esse Deus maravilhoso, esse papai que tem cuidado de nós, amém? Efésios 6:10, a palavra do Senhor também diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. O Senhor tem poder, então nós temos que se revestir dessa palavra maravilhosa que nos dá força e ânimo. Ponto 3. Mulher virtuosa. Esther era uma mulher virtuosa e agiu de maneira correta. Louvado seja Deus em todos os momentos. Aprendemos com ela que é essencial uma vida de oração para ouvir a direção do Senhor. Ela demonstrou seu amor por seu povo, sendo ousada e corajosa. Ela demonstrou, irmãos. Ela não se acomodou em ver aquela situação, mas ela falou, não, eu vou buscar força, eu vou buscar solução em Deus, né? E foi, o Senhor deu graça a ela, deu vitória a ela, e o seu povo foi liberto, foi salvo, né, das garras do inimigo. Jesus também demonstrou amor pela humanidade. Ó Senhor Jesus, quão amor é esse, quão maravilhoso é, né? O Senhor demonstrou amor, tá lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto precioso! De tal maneira, né, que deu a sua vida, né, em resgate de muitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No 15 também diz assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua própria vida pelos amigos. Então foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele deu a sua própria vida para nos resgatar, né? Para nos fazer nova criatura. Irmãos, nós estávamos destituídos da glória de Deus, que nem a palavra nos diz, separados, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, enviou seu Filho amado Jesus para pagar o preço, né? A lei exigia a morte do pecador. E o Senhor Jesus veio, morreu e nos fez, em Cristo Jesus, né, morrer, ressuscitar com Ele, para nos fazer novas criaturas, para andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o padrão de Deus. O Senhor, Ele tem um padrão, irmãos, e nós precisamos nos adequar, nós precisamos andar que nem o Senhor andou. Não é fácil, mas o Senhor nos chama à santidade. O Senhor já fez a obra perfeita, já pagou o preço, já resolveu o problema. Agora nós precisamos permanecer em Cristo. O permanecer em Cristo, irmãos, é algo maravilhoso, onde Deus vai retirando de nós tudo aquilo que desagrada a Ele e nos preenchendo dele mesmo. Vai colocando a vida dele dentro de nós, o Espírito dele dentro de nós, vai nos convencendo que nós precisamos ser moldados de acordo com a vontade de Deus, para ficarmos conforme a imagem do Senhor e semelhança, que nem era no começo. Então, nós somos trabalhados pelo Senhor dia após dia, e esse trabalhar, irmãos, é um processo, não é do dia para a noite que nós estamos santificados. A santificação é um processo que vai, né, anos no decorrer, o Senhor vai trabalhando, vai nos cuidando, vai nos limpando. Então, permanecer no Senhor é estar em comunhão o tempo inteiro com Ele.
Não só no momento, não, vou ir orar a tal hora, não, mas orar o tempo todo, é estar em contato com o Espírito Santo, ele se move dentro de nós, então nós precisamos entender que nós precisamos estar em comunhão com esse Espírito, porque é ele que nos conduz a toda a verdade, é ele que nos ensina, é ele que nos leva, né, ao caminho correto, assim como Esther era conduzida, tanto que quando houve a dificuldade, ela logo foi buscar ao Senhor. Assim nós precisamos estar, permanecer, estar em contato, ligado com o Senhor o tempo todo, amém? Não é só quando nós precisamos que nós vamos até lá. Mesmo nas abundâncias, nós precisamos estar sabendo que o Senhor está com seus olhos sobre nós e agradecermos. É maravilhoso. A intimidade com o Senhor não é algo que é só momentâneo, ela é constante, amém? Então vamos voltar aqui para nossa lição. Esther foi instruída por Mardoqueu. Ela ficou calada, não revelou a sua origem. Assim devemos proceder cuidadosamente ao falar. Aqui está falando quando ela foi para o palácio, Mardoqueu pediu a ela que ela não se revelasse naquele momento, né? Que ela era uma judia. E assim ela fez, ela foi obediente e mais tarde, né? Quando ela se revelou que ela era uma judia e que ela também estava em perigo, o rei não teve dúvida, então, de passar outro decreto, né, onde o povo judeu pudesse se defender. Então, foi algo assim maravilhoso, foi bênção para ela no momento que ela ficou quieta, né, quando Mardoqueu a orientou. Em Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Olha que texto precioso, irmãos. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Isso é verdade, né, irmãos? Então, nós precisamos, como servos de Deus, dentro do padrão do Senhor, né, falar menos e observar mais. Então, isso é uma palavra maravilhosa, onde diz que muito falar, ele traz perturbação, mas aquele que fecha a boca no momento certo, né, ele chega a salvar a sua alma. É muito sério. A língua deve ser empregada para a edificação do seu próximo. Em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Isso é a palavra de Deus, né? Então nós precisamos ter sabedoria no nosso falar. 3.2. O Senhor muda as situações. O Senhor, ele é expert nisso, né, meus irmãos? Em mudar a situação. A tempestade, ele nos traz a bonança. O Senhor é aquele que nas dificuldades, ele nos ajuda a passar. É aquele que sempre está do nosso lado, nunca nos abandona. Sempre ele muda as situações ao nosso favor. Nossa confiança não deve estar em nós mesmos, mas em Deus, pois para ele não há o impossível. Louvado seja Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, é um descanso para nossas vidas, um descanso para nossas almas. Quando nós entendemos que nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso, que pode tudo em nosso favor, que para ele não há o impossível. Louvado seja Deus. Para o Senhor não há impossível. Em Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Em Filipenses, e para nós concluirmos, em Filipenses 2:15 diz assim a palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Que palavra tremenda para nós nesse dia de hoje. Ele diz para nós sermos luz, mas luz no meio, né, de um povo, de uma geração perversa e corrupta. Então nós temos que fazer a diferença, irmãos, nessa geração. Nós somos do Senhor, nós somos diferentes do mundo. Nós não andamos como o mundo. Nós temos um padrão do alto, um padrão de Deus, aquele padrão onde nós somos honestos, nós somos
sinceros, que nós temos sabedoria. Se nós não temos, a Bíblia nos diz que é para nós pedirmos a Deus, que Ele dá. Louvado seja o nome dEle, porque até nisso o Senhor nos cuida. Ele nos cuida nos mínimos detalhes, irmãos. Nos mínimos detalhes. Então nós somos gratos a Deus, porque tudo está ali. Que texto maravilhoso. Vou ler novamente, irmãos. Para que sejais irrepreensíveis. É um padrão alto, irmãos. Irrepreensíveis. Sinceros, filhos de Deus. Inculpáveis. E não temos culpa. O Senhor já nos pagou o preço por nós. Nós somos dele. Inculpáveis. No meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual nós resplandecemos como astro no mundo. Outra versão diz como luzeiros, né? Então nós somos luz, porque Ele é luz. A Bíblia diz que o Senhor é a luz do mundo. E nós, tendo o Senhor em nós, quando nós cremos, nós recebemos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós somos luz do mundo também. No meio de uma geração perversa, nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra de graça, nós temos a palavra do amor. Amém? Porque Ele em nós nos capacita. Por nós não temos capacidade, irmão, mas é Cristo que nos capacita a amar o nosso próximo, a cuidar do nosso irmão, né? A viver uma vida santa e reta diante deles. Então nós aprendemos muito com Esther, que ela foi corajosa, que ela foi destemida, que ela buscou o Senhor no tempo certo. Mardoqueu, ele também era um homem temente a Deus, e por isso Deus o abençoou, também o exaltou no final do livro. Então, são muitas palavras maravilhosas que nós vimos no decorrer desse trimestre, onde nós podemos ganhar do Senhor. Que nós possamos guardar no nosso coração essas palavras tão maravilhosas, né, que o Senhor nos disse, e que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Queridas irmãs e irmãos, um grande abraço a todos, um bom dia, que o Senhor abençoe grandemente as vossas vidas. Amém?